Ouça esta oração de São Francisco de Assis e sinta a presença de Deus tocando seu coração agora. Se este vídeo chegou até você, há um motivo sagrado. Nada acontece por acaso quando Deus decide falar ao coração. Hoje, através das palavras eternas de São Francisco de Assis, você sentirá uma presença viva e real, capaz de transformar o seu interior e reacender a fé que o tempo tentou apagar. O que está prestes a acontecer aqui é mais do que uma simples oração, é um encontro divino entre a sua alma e o Criador. Há uma energia suave e poderosa que envolve este momento. Enquanto muitos seguem distraídos pelo mundo, você foi escolhido para ouvir esta mensagem agora. Essa é a diferença entre viver na espera e viver o milagre. Quando São Francisco orou pedindo para ser instrumento da paz de Deus, o céu se moveu, e hoje, essa mesma força celestial está prestes a tocar você. Durante esta oração, sua mente será acalmada, seu coração será curado e você entenderá o poder de se entregar. Haverá instantes em que o silêncio parecerá falar mais alto que qualquer palavra, e você sentirá algo inexplicável, como se o próprio Espírito Santo repousasse sobre sua vida. Prepare-se, pois ao longo deste vídeo você conhecerá o exemplo de humildade e amor que marcou a vida de São Francisco. Você ouvirá uma oração que atravessa séculos e ainda ecoa nos céus, e vivenciará um momento de encontro profundo com Deus. O que você está prestes a sentir não é emoção passageira, mas um toque espiritual que muitos buscam e poucos experimentam. Não saia deste vídeo. Cada segundo foi guiado para conduzir você a uma experiência divina. Ao final, algo dentro de você mudará, e você nunca mais orará do mesmo modo. Há momentos em que o mundo parece barulhento demais, e mesmo rodeado de pessoas, o coração sente um vazio difícil de explicar. É nesse instante que Deus fala mais alto. Ele não grita, ele sussurra. E se você está aqui agora, é porque ouviu esse chamado silencioso. Nada é coincidência quando o Espírito Santo decide agir. Este é o momento em que o céu se aproxima da terra, quando o espiritual se encontra com o humano. São Francisco de Assis sempre acreditou que Deus se revela de forma simples, mas profunda. Enquanto muitos buscam sinais grandiosos, os verdadeiros milagres acontecem na sutileza de um toque, no som de uma voz interior que diz: "Eu estou aqui." Hoje, essa voz divina fala diretamente a você. Não importa como está sua vida, nem o peso que carrega. O que importa é que Deus escolheu este instante para se manifestar. Este vídeo é mais do que uma mensagem. É um encontro sagrado. Cada palavra foi inspirada para restaurar a fé, acalmar a alma e despertar a certeza de propósito. Não ignore esse chamado. O tempo da mudança é agora. Quando o coração responde a Deus, o impossível se torna possível. Ao longo deste vídeo, você sentirá a presença viva do Criador em cada frase, e a oração de São Francisco se tornará um canal direto entre você e o amor divino. Permaneça atento, pois algo começa a se mover dentro de você, e nada será como antes. Há dias em que o coração grita e o céu parece não responder. As palavras se perdem na oração, e a fé balança como uma chama diante do vento. Nesses momentos, muitos acreditam que Deus se afastou, mas é justamente aí que Ele está mais próximo, apenas em silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. É o espaço onde a alma aprende a ouvir o que a pressa do mundo impede de escutar. São Francisco de Assis compreendia esse mistério com sabedoria. Quando tudo ao redor se calava, ele via nas pausas divinas um convite à entrega. Ele não pedia provas, pedia presença. E nessa confiança pura, descobriu que Deus fala quando a alma aprende a escutar com o coração. Agora feche os olhos por um instante e perceba o quanto esse silêncio também está falando com você. Talvez não haja resposta imediata, mas existe um movimento invisível acontecendo. O Espírito Santo trabalha em silêncio, moldando o que precisa ser curado dentro de você. A paz que você procura não virá de fora. Ela nascerá do encontro entre o seu silêncio e o de Deus. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser apenas crença e se torna experiência.
Continue comigo, pois em breve você entenderá como esse silêncio guiou São Francisco a enxergar Deus em tudo. Antes de ser chamado santo, Francisco era apenas um homem comum, com sonhos terrenos e coração inquieto. Filho de um comerciante rico, viveu entre festas, ambições e luxos, até que o vazio da alma falou mais alto. Foi nesse abismo silencioso que ele ouviu a voz de Deus, um chamado para renunciar ao que é passageiro e abraçar o que é eterno. A partir desse encontro, nada mais foi igual. São Francisco descobriu que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na pureza do espírito. Ele se despediu de tudo que possuía e escolheu viver na simplicidade, encontrando em cada folha, em cada animal e em cada pessoa um reflexo do Criador. Via Deus no vento que soprava, no canto dos pássaros e até nas dores do corpo. O mundo se tornou um templo vivo diante dos seus olhos. A luz que o guiava não vinha do exterior, mas do interior. Era a presença constante do Espírito Santo transformando um homem comum em instrumento da paz divina. Ele não pregava com poder, pregava com amor. Sua vida se tornou oração, e sua oração se tornou vida. Essa luz que iluminou São Francisco ainda brilha hoje. Ela toca quem se abre para escutar a voz de Deus e reconhecer sua presença nas pequenas coisas. E é essa mesma luz que começa a se acender dentro de você neste momento. Permaneça comigo, porque a seguir, você descobrirá o segredo que permitiu a São Francisco se entregar completamente. O mesmo segredo que pode libertar o seu coração agora. Chega um instante na vida em que lutar já não faz sentido, e resistir se torna cansaço. É nesse ponto que Deus espera o gesto mais simples e mais poderoso, a entrega. São Francisco descobriu esse segredo quando deixou de pedir o que queria e passou a aceitar o que Deus queria fazer. Essa é a diferença entre viver com medo e viver com fé. Entregar não é desistir, é confiar. É reconhecer que há um plano maior em andamento, mesmo quando nada parece fazer sentido. É colocar nas mãos do Criador aquilo que os olhos humanos não conseguem resolver. Quando São Francisco ajoelhou diante da cruz e disse: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ele não apenas orou, ele se rendeu. Neste momento, convido você a fazer o mesmo. Feche os olhos, respire e libere o peso que tem carregado. Deus não precisa de palavras ensaiadas, ele precisa do seu coração aberto. A entrega verdadeira começa quando paramos de explicar e passamos a confiar. É nesse instante que o Espírito Santo entra e transforma o impossível em caminho. Enquanto você ouve esta mensagem, algo dentro de você começa a se alinhar. O medo cede lugar à confiança, e o desespero se converte em paz. O mesmo Deus que transformou a vida de São Francisco está agora olhando para você, esperando apenas uma decisão: soltar o controle e permitir que ele conduza. Prepare-se, pois o que vem a seguir é o coração pulsante desta experiência. A oração que atravessou séculos e continua curando almas. A oração de São Francisco de Assis. Agora é o momento em que o céu se inclina sobre você. Esta é a oração que atravessou o tempo e continua tocando corações, porque foi escrita não apenas com palavras, mas com vida. Cada frase que São Francisco proferiu nasceu da dor, da humildade e da entrega total a Deus. Enquanto ouve, permita que essas palavras penetrem em sua alma e se tornem também o seu pedido pessoal ao Criador. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Essas palavras não são um ritual. Elas são uma convocação divina. Cada linha contém uma chave espiritual que abre espaço para Deus agir dentro de quem crê. Ao repeti-las com o coração sincero, você não apenas fala com Deus, você se transforma em canal do amor dele no mundo. Neste instante, algo invisível se move. A paz que São Francisco buscou agora começa a envolver você. Sinta essa presença que toca sem mãos e fala sem voz. A oração foi feita. A cura começou. Permaneça comigo, pois no próximo momento, o silêncio de Deus se tornará resposta e você sentirá a presença viva do Espírito Santo tocando cada parte do seu ser. Há um instante sagrado em que o mundo parece parar. O som da oração se dissolve, e o que resta é apenas a presença viva de Deus envolvendo tudo. É um toque que não vem de fora, mas nasce dentro do coração, como se o próprio Espírito Santo respirasse em sua alma. Esse é o momento em que o divino se torna real, em que a fé deixa de ser ideia e se transforma em experiência. São Francisco descrevia esse encontro como um abraço silencioso. Ele sentia Deus em cada partícula da criação, mas era dentro dele que a presença se revelava mais forte. O mesmo acontece agora com você. Essa paz que começa a crescer no seu peito, esse calor leve e constante, essa vontade de chorar ou sorrir sem motivo, é Deus. É o Espírito Santo se manifestando. Não há distância entre você e o céu neste momento. Cada lágrima que cai é uma oração que sobe. Cada respiração é um diálogo com o Criador. Permita-se sentir sem medo, pois este é o toque de Deus purificando o que o tempo feriu e reacendendo o que parecia apagado. Não resista a esse mover. Deixe a presença de Deus preencher cada espaço do seu ser. Onde havia dor, Ele colocará paz. Onde havia medo, Ele plantará fé. Onde havia vazio, Ele derramará propósito. Este é o toque que transforma. Silencioso, mas irresistível. Invisível, mas absoluto. Fique comigo, porque o que vem a seguir é o despertar. O momento em que essa presença se transforma em força, fé e renascimento espiritual. Depois que Deus toca o coração, nada permanece igual. O que antes era peso começa a se tornar leveza. A mente que antes se agitava se aquieta. Surge um silêncio diferente. Um silêncio de compreensão. É o momento em que a fé desperta, não como uma crença distante, mas como uma certeza viva de que o Criador habita dentro de você. São Francisco chamava isso de renascimento espiritual. Ele dizia que o homem velho precisa morrer para que o novo possa viver. E esse novo nasce quando deixamos de buscar provas e passamos a reconhecer a presença divina no simples fato de existir. A fé verdadeira não é cega. Ela enxerga o invisível. É o olhar que vê Deus nas tempestades e agradece até pelas demoras. Porque entende que até o silêncio faz parte do plano. Agora algo dentro de você começa a se erguer. O desânimo se dissolve, o medo perde força e a esperança se reacende. É como se o coração, antes cansado, voltasse a pulsar no ritmo da graça. Este é o renascimento da fé. A consciência de que Deus nunca partiu, apenas esperava o momento certo para ser percebido. A partir deste instante, cada novo dia pode ser um recomeço. Você não precisa entender tudo, basta continuar confiando. O mesmo Deus que guiou São Francisco pela luz também guiará você. E quando a dúvida vier, lembre-se, fé não é sentir, é decidir permanecer. Prepare-se, porque o próximo passo é o chamado. O momento em que a fé que despertou dentro de você se transforma em missão viva no mundo. Toda fé verdadeira precisa se transformar em ação. Quando a presença de Deus toca o coração, ela não pode permanecer contida. Ela precisa se espalhar. Foi assim com São Francisco de Assis. Ele não guardou para si o amor que sentiu. Ele se tornou o reflexo desse amor no mundo. Cada gesto, cada palavra e cada olhar eram instrumentos da paz divina agindo através dele. Agora é a sua vez. Este momento não é apenas sobre o que você sentiu, mas sobre o que fará com isso.
A luz que Deus acendeu em você é para iluminar outros corações que ainda caminham na escuridão. Há pessoas que precisam da palavra que você ouviu, da fé que renasceu em você e da esperança que começa a florescer novamente. Compartilhar esta oração é mais do que um gesto digital, é um ato de fé. Quando você envia esta mensagem a alguém, está permitindo que Deus use a sua vida como canal de cura e consolo. É assim que a graça se multiplica, não quando é guardada, mas quando é entregue. Deus não escolhe os mais fortes, Ele escolhe os dispostos. E neste instante você foi chamado. O Espírito Santo o convida a se tornar um instrumento da paz, da compaixão e do amor que moveu São Francisco. A sua missão começa agora. Levar esperança onde há dor, levar fé onde há dúvida, levar luz onde há escuridão. Permaneça comigo, pois o que vem a seguir é o selo final deste encontro divino, a bênção que encerra, mas também inicia uma nova caminhada espiritual. Chegamos ao instante em que o espírito repousa e o coração reconhece a presença de Deus em cada respiração. Tudo o que foi dito, sentido e vivido até aqui não foi apenas uma oração, foi um reencontro. Um reencontro entre a sua alma e o Criador. Neste momento sagrado, permita que cada palavra se transforme em bênção e cada lembrança se torne fé viva. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar o seu rosto sobre você e conceda paz à sua mente, força ao seu espírito e propósito aos seus dias. Que a luz de São Francisco de Assis, o servo humilde e fiel, continue guiando seus passos, ensinando-o a enxergar Deus nas coisas simples, a perdoar com ternura e a amar com verdade. A partir de hoje, que a sua vida se torne também uma oração, que o seu olhar carregue compaixão, que as suas palavras semeiem paz e que as suas ações revelem o amor de Cristo. Não há despedida aqui, há continuidade. O mesmo Deus que te tocou agora seguirá contigo por todos os caminhos, mesmo naqueles que você ainda não conhece. Ao encerrar este momento, sinta o peso do mundo se desfazer. Inspire paz, expire gratidão. Você foi abençoado. Sua fé foi despertada. Sua jornada foi restaurada. Leve consigo a certeza de que o amor de Deus não tem fim e que a cada novo amanhecer Ele continuará sussurrando: Estou contigo. A bênção está feita. A presença permanece. O milagre já começou.